Só a paz e graça a todos vocês, né? Abraço, doutor Neto. Estamos aqui de novo para falar mais uma vez sobre religião. Vamos aprender um pouco um com o outro, né? Vocês podem aí no comentário também falar alguma coisa, né? Com respeito devido a cada um, né? A gente pode falar. E hoje nós vamos falar do primeiro amor. Vamos falar um pouquinho do primeiro amor, um monte de coisa que a gente está vendo por aí. E lembrando Lucas 18:8, quando o Senhor disse, será que quando Ele voltasse, acharia fé sobre a terra? Os tempos estão meio difíceis, né? Então vamos ver aí. Antes, peço seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, ajude nós a crescermos, né? Toque no sininho de notificações para você receber os vídeos. E ajude a gente no canal. Nós estamos aí com um equipamento amador, tem ruídos, né? Tem um quarto apropriado e etc. Eu queria pedir a vocês, se vocês gostarem dos nossos vídeos, se você achar que o trabalho é bom para você e para outras pessoas, você possa contribuir com a gente. Vou deixar o Pix aqui na tela para você estar contribuindo com a gente. Eu já volto aí, depois da vinheta, para a gente falar um pouquinho sobre volta ao primeiro amor. Quanta saudade, hein? Quanta coisa bonita, quanta coisa boa. A gente viveu os primeiros passos na fé. Estou falando de fé, não estou falando de religião, de denominação, de nada. De fé, de palavra de Deus, de cristianismo. Tá bom? Eu volto aí, já depois da vinheta. Abraço. Bom, estamos aqui de volta, né? E hoje aqui um pouco diferente, né? Estou aqui na minha mesa e como alguns ainda não me conhecem, né? Pode estar chegando no canal, pode estar assistindo esse vídeo, né? Eu tenho formação católica, né? Mas não frequento mais nenhuma denominação. Eu não frequento, não tenho pretensão de frequentar, não tentem me convencer porque não vai adiantar, né? Mas nós vamos falar do puro amor de Deus, da graça de Deus na nossa vida. É diferente, né, você viver a graça de Deus e frequentar a denominação. Você pode frequentar a denominação e não viver a graça, né? É uma diferença boa e a gente vai aprendendo aqui durante os vídeos do canal, né? Então eu estou aqui mostrando para vocês que eu não sou mais religioso, mas eu gosto das pessoas que estão na religião, não tem nada contra as pessoas, né? Inclusive hoje eu estou com umas obras aqui, ó, para vocês verem, né? Quando eu estudava teologia, tem algumas obras aqui que são de católicos, de autores católicos, né? Tem aqui uma obra bacana aqui, esta aqui não é nem católica, mas essa aqui é uma obra de outra denominação, de outra coisa. A obra católica está aqui, ó. Dentro de uma obra católica do inesquecível padre, aqui é o padre José Augusto, né, da TV Canção Nova. O meu lugar é o céu, o título da obra dele, né? Do lado de cá eu tenho mais uma obra católica, que é o livro da Renovação Carismática Católica, né? E agora eu volto do lado de cá. Do lado de cá eu tenho uma obra católica, né? Que é esse aqui, esse livro aqui, que é O Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, de 1979, também uma obra católica. Depois eu falo o autor para vocês. E aqui, ó, é uma obra espírita, né? É uma obra linda, eu já li esse livro 2 vezes, tá? Maravilhoso. Não tem nada a ver com a doutrina deles. A doutrina deles é uma coisa. Estou dizendo da obra, da história que está na obra, é maravilhosa. Não tem nada a ver com a reencarnação, não tem nada a ver, tá? Eu quero que fique bem explicado. Então, é obras que a gente aprende, lê e aprende, né? Quero dizer que as denominações da religião hoje impedem vocês de lerem essas coisas. Por exemplo, a religião fala que se você ler isso aqui, você está lendo uma obra do diabo, né? Se você está lendo uma obra católica, você está lendo uma obra do diabo. Tá? Se você está lendo uma obra evangélica, protestante, sei lá como queira,
você está lendo uma obra do diabo para outras pessoas, né? E para outros o diabo já não existe, o pecado já não existe, né? Fica aí um acusando o outro e na verdade está na mesma peneira, né? E só fica peneirando e não passa. Tão grosso que está em doutrina, em ensinamento, em sabedoria, né? Está grosso demais, não dá nem para ser peneirado, só fica ali balançando e não passa. Então, juntou tudo no mesmo saco. Então, igual farinha, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui a gente prega uma liberdade cristã. Foi isso que o apóstolo já ensinou, Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Você lê uma obra dessa, você não está lendo uma obra, você não vai ser contaminado. Você não está lendo uma obra do diabo, você não vai ser contaminado, como eles dizem, né? Você vai ser influenciado, contaminado e etc. Se você não estudar, você não vai conhecer. Se você não ler, você não tem conhecimento. Imagina, como é que você vai ter conhecimento se você não lê? Não interessa o que é, que nível que é, né, que segmento que é. Interessa que você sabe, você conhece, você tem conhecimento. E a verdade é essa. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro amor. Tem nada a ver com religião também. Mas era tão gostoso quando você estava dando os primeiros passos na fé, que você não tinha nem tanto conhecimento, né, nem sabedoria espiritual, por si só, mas que aquele espírito do cristianismo, de Deus, te envolvia, te guiava, e era tudo assim mais aceitável, mais fácil. Aceitável no bom sentido, que você não tem que aceitar nada ruim, né? Um bom aceitável, é uma coisa gostosa, uma convivência maravilhosa. Não tinha nem o fanatismo, né? Mas era uma convivência em comunidade. Quer dizer, não tinha um fanatismo para alguns, né? E para outros tinha, com certeza. Estou dizendo quando você estava no primeiro amor. O primeiro amor é dito, é jargão religioso. É um jargão religioso, não tem problema, mas é uma realidade. É uma realidade, pessoal. Quando você se encontrou, quando você começou a conhecer o Cristo, você o buscava, você o procurava conhecê-lo, você procurava vivenciá-lo. Foi assim comigo. E de um certo tempo, né, a gente foi achando que estava aprimorando uma sabedoria, que na verdade tem que ser a sabedoria, o conhecimento, mas é um conhecimento atípico, né, do meu eu, do que eu acho, né, do que eu penso e do que eu quero. Pior ainda, né, do que eu quero, é pior ainda. Então hoje em dia está assim. Com o avanço da internet, eu chamo de teólogo de internet, né? Desse tipo de gente. Com o avanço da internet, foram expandindo vários estudos de vários aspectos religiosos, né? E foi misturando, né, aquela simplicidade, aquela pureza do cristianismo, e foi tirando de você, estou falando de cristianismo, repito, não de religião de denominação, aquela pureza do cristianismo de você, porque você achou que estava errado atrás, que estava sendo enganado, como de fato foi enganado em muitos aspectos. Isso é outro assunto que a gente pode falar, mas isso não pode tirar a característica cristã de você, de quando você conheceu Cristo. Esse amor tinha que permanecer. É como um relacionamento. Os primeiros dias do relacionamento é uma maravilha. Os primeiros dias depois de casado é uma maravilha, né? Depois vai entrando naquele comodismo, tanto o homem como a mulher, e vai virando aquela rotina, né, obrigatória de atos e ações cumpridores de deveres só,
né? Só cumpre deveres e não tem mais aquela ânsia de estar junto, de se acariciar, né? De estar ali fazendo as coisas juntos, né? Depois fica de qualquer jeito, fica só cumprindo tabela, como diz aí. Assim é no cristianismo, a gente chega, tá aquela harmonia, aquela coisa boa, e depois você vai só cumprindo deveres. Depois de cumprir os deveres, você passa a achar que você tem razão em tudo, né? Que tem razão em tudo, porque você aprendeu na internet isso ou aquilo, que agora você descobriu a maior novidade que em 2000 anos não foi descoberta. Isso é um absurdo, isso está acontecendo aí, diante de muita gente, e está levando as pessoas ao ateísmo, ok? Está levando as pessoas ao ateísmo. Então isso é falta de fé, isso é apostasia. Isso é uma apostasia e você caiu da fé. Aí vem aquele monte de coisa, aquele monte de lero-lero teológico, acadêmico. Ninguém cai da fé, porque eu fui predestinado. Quem falou com você? João Calvino. Né? Ah não, eu tenho livre-arbítrio, quem falou com você? Né? É um outro teórico, né, que competia lá com o João Calvino, que é o Armínio, né? São os arminianos. E cada um tem uma sigla para seguir que não é nada sem o amor de Cristo nos corações. Isso é uma patifaria, né, que se detém nas religiões até hoje, né, há 5, 6 séculos, com essa bobagem, e até os primeiros cristãos, nossos pais, têm umas bobagens escritas que a gente vê até hoje, né? Então, é uma coisa absurda, é uma heresia. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está tentando combater esse avanço absurdo, herético das coisas. Ou seja, eles estão passando além daquilo que está escrito. Paulo explicou isso, que vocês não vão além do que está escrito. E eles estão indo além do que está escrito, pressupondo nas suas mentes, ou por estudos influenciados, que está tudo errado, embora tenha muita coisa errada, isso é diferente, está tudo errado e que agora eles estão certos. E o certo deles é dizer, o diabo não existe, o pecado não existe, né? O que mais? O pecado não existe, o diabo não existe, né? Essas coisas assim, e vai influenciando as pessoas numa bobagem, enganando elas teologicamente e espiritualmente. Isso é um absurdo. Absurdo é uma heresia, né? Então o pecado não existe, o diabo não existe, Cristo não volta, né, fisicamente, porque já voltou no ano 70, eu já falei isso em outros vídeos aqui. Eles dizem que voltou, mas Cristo não voltou justamente. Cristo voltou em juízo contra uma era. Isso eu já expliquei em um outro vídeo nosso aqui. Então, assim, é deprimente ver pessoas ensinando, deturpando as Escrituras. Também já falei num vídeo aqui que a nossa Escritura ela é fatiada, né? Mas o que está aí dá para a gente aprender bastante coisa. Agora, quem é sábio e inteligente vai procurar as Escrituras antigas que uma certa denominação, os proto-católicos, vamos dizer assim, decidiram ao longo dos séculos que são apócrifas, que não são inspiradas e que não servem. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Eles fizeram isso porque quis dominar como dominou, né? Dominou as massas. Já falei isso no outro vídeo aqui também. Então o que eu quero dizer hoje é que a gente pudesse voltar ao primeiro amor. Jesus ensinou isso com uma simplicidade total. Como uma parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo
elucida tudo isso que eu estou falando. Porque é onde você tinha a graça, o bom e o melhor, a fé, a esperança, né? A realização, onde ele morava com o pai era bem, tinha tudo em casa, né? Era, vamos dizer, ricos para você entender. Então engloba tudo isso aí. E ele resolveu tomar aquela que ele achou que era parte dele e ir embora. Mesma coisa são esses religiosos agora, eles pegaram, pediram uma parte que é deles, porque intelectualmente eles acham que aquilo ali é deles. Aí eles pegaram. Mas em breve, ou eles voltam, né? Ou eles vão comer as lavagens no chiqueiro, igual o Filipe fez. A verdade é essa, a palavra é dura, mas a verdade é essa. Ok? A verdade é essa. Eu quero dizer para vocês que eu tenho essas obras aqui, né? E eu tenho uma obra aqui, ó, que eu não transformei ela em livro, mas é uma apostila, né? Ela é de 2007. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Acho que dá para ver aqui. 2007, né? Quando eu ainda estava na religião, né? E eu escrevi, eu queria compartilhar com vocês aqui só uma parte que eu escrevi lá naquele tempo, né? Sobre o diabo, né? Esse negócio é que esfria a sua fé. Não, meu Deus, está falando que eu tenho que ter a fé quente e crer no diabo. Não é para você crer no diabo. É para você saber que ele existe e que a ação dele, embora seja temporária, seja falha, porque ele é como um cachorro amarrado. Morde quem chega perto. E quando você chega perto, o estrago pode ser grande. O Cristo não derrotou, aliás, o Cristo não aniquilou Satanás. O Cristo venceu Satanás e as suas obras. E por isso que eu explico Gálatas 5, que aqueles que estão em Cristo praticam o que é do Espírito. Porque nós somos novas criações. 1 Coríntios, capítulo 5, aliás, 2 Coríntios 5, 16 em diante ali. Pode ler. Nós somos nova criação. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, que o primeiro homem era carnal, o segundo é espiritual. Então, o segundo, nós faz parte do segundo, nós somos novas criaturas em Cristo, espiritualmente falando. Nós somos novas criaturas. Então, nós vivemos conforme o Espírito. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, nós vivemos graça, liberdade, paz, tudo isso a gente vive, já aqui na Terra, né? Então, essa é a realidade das coisas. Gálatas 5 ensina perfeitamente, 2 Coríntios 5 ensina perfeitamente que nós somos dessa nova criatura. Então, quer dizer, ele derrotou o inimigo, o adversário, que o diabo quer dizer adversário. Ele derrotou o adversário e nos fez nova criatura. Portanto, todo aquele que nele está não peca. Se peca, é porque nunca viu nem conheceu. 1 João 3, 5, 6. Carta de João. Tá? Então, Hebreus 8. De agora em diante já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Certo? É preciso entender que o homem contribui com o sacrifício do Senhor, honrando o sacrifício no seu corpo. Entendeu? O homem não salva, o homem não salva a si. Isso é uma idiotice. Claro que o homem não salva se as obras do homem não salvam o homem, mas ela contribui da forma que eu falei agora,
em testemunho, honrando o sacrifício de Cristo. Do contrário, você está crucificando o dia do Cristo a cada dia e levando o sacrifício dele à desonra, à ignomínia. Hebreus capítulo 6, confira. Então, o homem contribui dessa forma. Não adianta falar desviar, né? Porque isso é obra, a obra não salva o homem. O homem não pode. É lógico que não, criatura divina. Lógico que não. Então, com certeza, o homem está contribuindo, honrando diante do universo, do mundo, o sacrifício de Cristo. Lembre-se, Paulo diz, porque foste comprado por um alto preço. O preço de sangue. Honre esse preço. E onde que você honra? O seu corpo. Tá bom? Mas aí eu escrevi essa obra aqui, né, e eu falava dessas coisas que hoje eles estão negando, a existência do bicho, vamos dizer assim, né? Então aqui é uma obra de bastante páginas, né? Que eu fiz, não transformei em livro, mas é uma obra de 2007, minha, de autoria minha. Tá? E aqui eu explico que é lógico que as religiões abusam quando fazem teatros com o demônio incorporado, faz entrevista, né? E faz essas excursões aí ao vivo na televisão. Isso é ridículo. Estou cansado de saber que isso é ridículo. E isto não nega o fato de que existe um ser adversário, o diabo, Satanás adversário, físico, um ser. Porque agora a onda é dizer que o diabo é a nossa carne. Tá? E que os nossos pecados são obras da carne, que isso não importa em nada em salvação para nós. Você sabe quem dizia isso na época dos apóstolos? Eram os nicolaítas. Era uma seita que tratava os escritos de Paulo com um avanço igual estão fazendo hoje, um avanço idiota. Paulo escreveu em Romanos 7 que o homem faz aquilo que não quer no corpo, né? Por dentro ele não quer, mas o corpo faz. Então os nicolaístas pegou isto e diz que o que o homem faz na carne não prejudica a alma nem a salvação. E hoje, a seita que tem hoje chama-se preterismo completo. Ela diz a mesma coisa. Ela está falando a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisinha. Que o que você faz no corpo, a alma não paga. Porque você já foi salvo, né? Você já foi salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o Hebreus 6 não explica isso, não. O Hebreus 6 fala totalmente diferente. Tá bom? E Jesus também fala diferente. Jesus fala em Mateus 25. Então o que eu quero dizer é isso. Para vocês, voltar ao primeiro amor, na simplicidade da palavra de Deus, na simplicidade dela, e vivermos na simplicidade, com sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E o apóstolo Pedro ensinou perfeitamente. Ele diz: crescemos na graça e no conhecimento. Mas não é um conhecimento oportuno e maduro no Espírito, e não em sopros de doutrina. Entra um, fala uma coisa, você pega, entra outro, fala uma coisa, você pega. Muito bem, para o vídeo não ficar longo, né? Eu volto numa próxima oportunidade para falar mais sobre essas questões. Paz e graça, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor.